gente! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos aprender juntos a tocar o louvor Ó Venha. Gente, escala de Lá bemol. Lá bemol, nós vamos ter os seguintes sustenidos: Mi bemol, Ré bemol, Si bemol e Lá bemol. Como você sabe, o jeito que eu gosto mais de fazer isso é através dos dedilhados. Então, vamos lá. Em cada corda, um dedilhado diferente pra gente depois fazer as escalinhas. Corda Mi, Fá natural, Sol natural. Lá bemol, coladinho no Sol natural, Si bemol. Então a nossa forma vai ficar assim. Corda Lá. Si bemol, Dó natural. Ré bemol, Mi bemol. Então a nossa forma vai ficar assim. Corda Ré. Mi bemol, Fá natural, Sol natural, Lá bemol. Forminha. E a corda Sol. Lá bemol, Si bemol, Dó natural, Ré bemol. Então vai ficar assim. São quase as mesmas formas para cada corda, não sei se vocês perceberam. Normalmente é esses dois dedinhos mais juntos, esse daqui mais separadinhos. Então é como se fosse uma escala de Lá maior, no caso tem os 4 sustenidos, só que bemol. Então o que a gente faria um pouco mais pra frente, a gente vai fazer pra trás. Então é bem simplesinha. Aí depois é só a gente ir treinando com as escalas, que eu já ensinei um vídeo atrás, não lembro. Fazer os dedilhados em cada corda. Faz primeiro com o pizzicato, vai batendo assim, esse aqui, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Vai fazendo nos batidinhos. E depois passa o Lá, que vai fazendo a escala devagarzinho, até a gente memorizar essa escala com os dedilhados e os bemóis. Gente, compasso 6/8. Eu gosto de pensar no compasso 6/8, que ele tem algumas variações. Por exemplo, a gente pode pensar o compasso 6/8 como um 3/4. A gente pode contar ele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente também pode contar ele como 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que é mais coisa pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente pode pensar ele como 1, 2, só que mais lento, né? 1, 2, 1, 2. Então tem vários jeitos da gente pensar em fazer ele. Não é um compasso complicado, é só mesmo a gente pensar no jeito que mais se adapta pra gente. Eu gosto de pensar na forma do 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que até me lembra um pouco aqui Altera, né? Que na questão, se tivesse ela no louvor, a gente conseguiria fazer bem tranquilo. Mas no caso não tem. Mas eu gosto de pensar dessa forma, principalmente porque nesse louvor tem algumas notinhas diferentes, uns símbolos diferentes, né? E a gente já vai ver daqui a pouco. Agora bora pra introdução. Gente, a introdução desse louvor é uma introdução muito marcante. Da parte dos violinos eu gosto muito, eu acho extremamente linda. E é importante que a gente faça ela de um jeito bem marcante, com bastante confiança, pra sair maravilhosa. A gente tem uma única mudança de posição nessa introdução, só que é lá no final, e a partitura deu uma luz pra gente, que a gente tem, antes dessa mudança de posição, um Mi natural. Então a gente vai soltar aqui, lá pro Dó, fazer assim, bonitinho. Não tem muito segredo nessa introdução, é mais essas colcheias que a gente tem no compasso, acho que é o compasso 5, 6... 5, 6 e 7. Que a gente faz tá, 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 tá. E fazer um negócio bem marcado, assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Porque tá numa subida, tá numa crescente. Porque no final a gente vai fazer tá, tará, tá. Então, tá um negócio crescente. A gente vai começar mais fraquinho, depois eu vou fazer com mais força. Eu vou demonstrar pra vocês já já essa introdução pra vocês verem como é que a gente vai fazer ela de uma forma que seja bem marcante. Feito
feitas a introdução, vamos agora para o compasso 17 e 18. O compasso 17 e 18 tem ali um conjuntinho de semicolcheias, depois uma semínima. Essas semicolcheias, gente, faz elas bem ritmadas. Por quê? Tá, tarararará, tá, tarararará. Não acelerar muito na primeira colcheia, porque primeiro tem uma colcheia, né? Depois tem um conjuntinho de semicolcheias. Então essa colcheia é como se fosse uma pausa. Pá, 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 pá. Então não acelerar muito nela, também não fazer muito lento pra gente não perder o ritmo dela. Então vou fazer aqui pra demonstrar pra vocês. Eu acabei fazendo as outras partes, mas é importante, que eu até anotei aqui, quando a gente for fazer o compasso 17 e 18, que a gente não solte os dedos das outras cordas. Porque quando a gente for trocar, pode acabar esbarrando na corda sem a nota e fazer um som diferente. Então a gente já deixa os dedos programadinhos no lugar dele. O primeiro dedo aqui no Si, no caso no compasso 17, né? O segundo aqui no Fá. A gente vai fazer tá, 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 tá. Aí não vamos tirar os dedos. Outra coisa, o compasso 30 e 32. A gente tem umas colcheias que elas vão fazer a seguinte técnica aqui. Pá, 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 pá. Vai fazer como se fosse umas pausinhas. É meio como se você estivesse dividindo as colcheias. Tá, 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 tá. Eu esqueci o nome desse símbolozinho que fica na nota, mas é como se você fosse dar... Eu gosto de pensar como se você fosse dar um empurrão em alguma coisa. Tá, 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 tá. Eu não sei se isso faz sentido só da minha cabeça, mas eu gosto de pensar desse jeito como se fosse uma coisa assim, bem espalhafatosa. Vou mostrar pra vocês pra ver se isso não faz sentido, gente. Então eu gosto de pensar como se fosse uma coisa bem assim, de uma vez, impulsiva. É bem meio que a cara dessa técnica aqui, uma coisa bem impulsiva. Tá, 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 tá. Um susto também. Eu gosto de pensar em coisas assim, gente. Até uma dica que eu dou pra vocês é... Tenham intimidade com as notas, com as técnicas. Não precisa pensar nelas no jeito mais profissional e acadêmico de todos. Pense nelas no jeito que vai se adaptar a vocês. Como eu penso nessa nota como um empurrão, um impulso. Talvez só eu entenda isso, vocês entendam de outra forma. Então, tentem familiarizar as notas, as técnicas com alguma coisa que vocês gostem. Agora, compasso que para muita gente dá confusão. Os compassos 34, 35 e 36, que nós temos alguns conjuntinhos de semicolcheias. Gente, esse conjunto eu não diria que é difícil em questão de velocidade. Eu acho que é mais pelo fato de serem ritmadas e também pelo fato de a gente ter que usar algumas vezes o quarto dedo, por ser, né, em escala de bemol, umas posições diferentes. Mas qual que é o segredo disso aqui? Treinar dedilhado. Gente, treinem dedilhado é muito importante, porque se desafinar, vocês vão ouvir, vocês vão perceber que desafinou. Isso aqui desafina muito fácil, gente. Não parece, mas é muito fácil desafinar com 4 bemóis. Eu tô até me esforçando aqui pra não desafinar, porque normalmente é bem fácil desafinar com tantos bemóis assim. Então aqui no compasso 34, a gente vai ter Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá. A gente vai fazer o Ré bemol, que vai ser o Dó sustenido, né? Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si. Depois a gente vai pro Dó e o Lá. Aqui o Lá a gente vai ter que usar o quarto dedo. Então vai ficar desse jeito. A gente não precisa ficar tirando um dedo para poder fazer. Pode deixar os dois no mesmo lugar. Vai só mudar o arco. Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá. Aí depois, quando a gente for pro compasso... pro compasso 35, que a gente vai fazer o Dó Lá durante dois conjuntinhos de semicolcheia. Depois a gente vai mudar, que vai ser o Mi e o Dó. Aí a gente vai pular, usar o quarto dedo também, pular pra corda Lá.
vai fazer mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó. Aí aqui a gente vai ter que tirar o quarto dedo. Mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó. Depois a gente vai voltar pro dó e o lá, que é o compasso 36. Fazer o dó e o lá aqui de novo. Dó, lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá. E por último, o si e o sol, que eu considero um dos mais simplesinhos, porque o sol é natural, né? Fazer o si aqui bemol e o sol. Si, sol, si, sol, si, sol, si. Nem sei falar isso aqui. Então esse é o conjuntinho das semicolcheias. Vou fazer aqui pra demonstrar pra vocês. Se eu desafinar, gente, é porque eu sou uma violinista comum e a gente desafina nos quatro bemóis também. Então é basicamente isso. Bem cansativo, gente. E aqui não é a única parte que ela vai aparecer, viu? Ela aparece mais 2 vezes nos compassos, né? 75, 76, 77. E lá embaixo, quando tá no final do louvor, no 115, 116 e 117. E agora vamos pro instrumental. Instrumental também são conjuntinhos de semicolcheias com colcheias. São bem ritmadas. Toma cuidado na hora que for trocar das semicolcheias para as colcheias, porque a gente tem uma notinha de entrada. Por exemplo, aqui na primeira, que é no compasso 42, a gente vai fazer lá, sol, si. Então não esquece de botar o si no final, senão a gente vai ficar fazendo lá, sol pra sempre. Vai ser lá, sol, lá, si, dó, si, lá. Então também diminui a velocidade. Vai ser como se fosse uma pausa, né? Como eu tô falando, assim, da transferência de semicolcheia para colcheia é como se fosse uma pausa pra mim, gente. A gente vai ficar fazendo lá, si, dó, si, lá. E fazer um negócio meio pulante, assim. Tam, tam, tam. Aí depois a gente passa pro si, lá, si, dó, ré, dó, si. E no final, ré, dó, ré, mi, fá, sol, lá. E, gente, uma coisa que tem nesse instrumental, tem nessa partitura, não vou falar que é um erro, mas é um pequeno equívoco que a gente tem aqui. Porque no compasso 44, quando a gente vai fazer o ré e o dó, o nosso arco ele vai para baixo. E eu não recomendo isso. Não tem muito que a gente faça porque fica meio tarde demais, se puder falar assim, né? Pra gente voltar. Então o nosso arco vai para a direção contrária. Isso é ruim porque, por serem notas rápidas, que são as semicolcheias, pode acabar que o nosso arco pule um pouco. Então é importante a gente treinar o equilíbrio do nosso arco, a pressão, a força, né, conciliar tudo, pra que a gente possa fazer sem deixar ele pular. Eu vou demonstrar pra vocês verem como que fica diferente. Perdão, gente, eu falei meio errado. Não é no compasso 44, é no 43. Que a gente começa a fazer de cima do arco, né? Que a gente faz. É até um pouco desajeitado, né? Ficar mexendo o braço. Ficar mexendo o braço assim. Tentem mexer mais o pulso do que o braço. Eu sei que é difícil, Mas só pra não parecer que a gente tá parecendo um pintinho. Banando o braço, assim. Então, tentar fazer também sem pular o arco, como eu falei, por ser mais em cima, né? Porque realmente no meio dessa convergência nós temos um equívoco que essas semicolcheias vão pra cima, mas não é algo muito de uma dimensão muito grande que vai atrapalhar a gente a fazer esse instrumental. É só mesmo prestar atenção nisso, a gente não ficar parecendo um pintinho batendo asa e também não deixar o nosso arco pular. Agora, alguns apontamentos finais aqui sobre algumas técnicas que a gente pode acrescentar no louvor, na parte final. No compasso 80, acho que é 84, não tenho certeza. Mas é depois da pausa de 2 tempos que a gente tem aqui. Que a gente tem o sol, fá, mi, si, dó, si, fá. Esse sol, fá, mi, no final dele a gente tem uma surpresa, um pizzicato. Se a gente fizer começando do talão,
a gente vai chegar no pizzicato, quando for, né, chegar no Fá, a gente vai parar aqui no pizzicato, vai ter que voltar correndo para poder fazer. Então comecem da ponta, no caso a gente vai fazer, né, já vai parar aqui e já vai fazer o pizzicato. Então começar na ponta, fica mais simples, pizzicato tranquilo, né? Aí, no compasso aqui, 80, 90, depois dessa pausa de 8 tempos, a gente tem algumas arcadas e algumas pausas. Gente, toma cuidado nessas arcadas, por quê? Porque vai ser naquela parte do louvor que tá falando vem, vem, vem. Então, essas arcadas são junto com esses vem. Então, não é pra gente fazer um tam, tam, pra gente fazer um negócio mais tranquilo. Primeiro, tam, 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 aumentando de acordo com as vozes. Foi até uma coisa interessante, é interessante esse louvor, que esse louvor é muito cantado. Se for olhar as irmãs cantando, é muita articulação que você tem que fazer com a boca. São palavras, às vezes, complicadas, né, de serem cantadas. É teu sangue carmesim. Então, é coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque quando a gente está tocando, além de prestar atenção no que estamos fazendo, temos que prestar atenção nas vozes. Porque a gente toca, né, através do que elas estão cantando. Então, se elas estão mais calminhas, a gente vai cantar, vai tocar mais calminho. Se estão subindo mais forte, a gente vai tocar mais forte. Então, nessa parte do vem é um exemplo disso. Que a gente não vai fazer, elas vão estar lá fazendo vem, a gente não vai fazer. Sabe? Aqui eu até fiz bastante fraco, mas já vi gente que faz. A gente não vai fazer um negócio assim. Faz um negócio simples, curto. Pronto. Só isso, gente. Não tem necessidade de mais do que isso. Aí depois que a gente, na hora que elas estendem o vem, né? Vem! Nesse lá aqui, aí a gente vai fazer, né? E aumentando com a intensidade que elas estão fazendo. Aí depois a gente tem tan, 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 tan. E aí a gente pode aumentar porque vai entrar pro coro de novo. Então, gente, é mais isso mesmo. A gente até que não tem tanta troca de posição nesse louvor. Tem alguns dós ali, mas é tranquilo. Tem bastante coisa nesse louvor, gente. Então treinem em casa, treinem devagar, principalmente a parte das semicolcheias, que vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus e vai. Então, bora tocar comigo?
Muito bem. Então é isso, gente. Esse louvor muito lindo. Louvor que tem bastante técnica, sim. Não considero ele um louvor fácil. Então, treinar bastante ele em casa, principalmente por conta da escala, né? Eu até desafinei umas vezes. É bem fácil de desafinar. De se perder nas semicolcheias também, que eu me perdi uma parte ali. Porque elas são feitas várias vezes, né? Então, treinem bastante, que vocês vão conseguir, gente. Segura na mão de Deus e vai. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês a entenderem mais esse louvor, dessa partitura, tocarem nas igrejas e que nós possamos compartilhar essa mesma bênção juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.